Eu acho que, se não a pior, uma delas. Um dos piores momentos, assim, é a descoberta do diagnóstico. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça, não tem casos na família desse tipo que me acometeu, não tem. No momento que eu abri e vi lá, neoplasia maligna, eu falo que meu sangue parou de circular na minha veia, gente. Eu não sentia do fio de cabelo até o pé, tipo assim, parou. Minha vida parou naquele momento, assim. Foi um choque. O medo. A palavra correta foi medo. O triplo negativo dos cânceres de mama, ele é o mais agressivo. Ele tem uma evolução muito rápida, tanto que eu fiz meus exames em dezembro de 23, não tinha nada. Em julho, ele já estava aqui com 3 centímetros e pouquinho. Chegou a 4,2 até demorou uns 40 dias de começar a quimio, porque não por causa da demora de iniciar o tratamento, por conta dos protocolos de exames. A biópsia demora uma semana, daí a imunohistoquímica mais 15 dias, 20 dias, todos os exames de imagem que a gente dá início ao tratamento, aos protocolos, né? Aí ele, assim, você tem que começar o quanto antes. E uma coisa também que foi muito importante no meu caso e no triplo negativo, que os médicos falam, é a clipagem do nódulo. Consiste em você, depois que descobriu, né, e detectou qual é o tipo, tudo, fazer clipagem, que é como se fosse uma biópsia novamente, vai lá e coloca um clipezinho no centro do nódulo, porque a gente espera, e como foi no meu caso, o esperado aconteceu. E o resultado foi tão bom das químios junto com a imuno, o nódulo diminuiu tanto que daí na hora da cirurgia, o meu mastologista não ia saber realmente o localzinho que ele estava. E essa clipagem deixa ali, né, é um material, não sei se é titânio, se é um metalzinho, ele consegue tirar uma margem de segurança muito boa e sem também, tipo, dilacerar tanto a mulher, né? Porque a gente tem esse lado também. Ele fica bem após a cirurgia. Então isso ajudou muito, ele fez uma cirurgia muito preservadora, né? Eu quis abrir a outra mama para fazer os exames. Graças a Deus a gente começou o tratamento no começo, não teve metástase nas axilas. Então, foi tudo assim, muito perfeito o meu tratamento. Apesar das intercorrências, tudo foi muito bem aplicado no momento certo, na hora certa, os resultados foram maravilhosos. Toque, isso, muito importante, gente. Outubro rosa, não é só outubro rosa, gente. É o novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e o agosto, e o setembro. Não esqueça, uma vez por mês, vamos lá, aperta bonitinho. Eu não era acostumada a fazer, tá? Eu acho que foi o cara lá de cima que falou, ó, dá uma apertadinha aí, porque tá na hora, senão não vai dar tempo. E foi isso, na hora do banho, me toquei e ele tava bem aqui no quadrante inferior, já, tipo assim, bem grandinho mesmo, tipo uma bolinha de pimbolim. Pimbolim não, de ping-pong, sabe assim? E aí já fomos, né, correndo atrás e tudo no seu tempo, não perdemos tempo. E uma coisa que eu acho importante frisar, nos meus exames iniciais de imagem, antes de iniciar o tratamento, eu encontrei com 2 moças. As 2 com 24 anos, então não tem idade, viu, gente? E com metástases pelo corpo. E aí eu questionei meu mastologista, né, o Dr. César Cabelo, né, para quem quiser saber, de Campinas. E ele me explicou que quanto mais jovem a mulher, as células estão mais ativas, tanto as boas quanto as doentes. Então, a evolução é ainda mais rápida lá quando acomete uma pessoa jovem, um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Então, você descobrir precocemente é o que vai te dar a chance de cura maior. A minha maior angústia era começar o quanto antes. Por se tratar do triplo negativo, né? Meu mastologista me explicou sobre tudo que poderia acontecer, que a gente tinha que fazer o quanto antes o tratamento. Então, isso foi, assim, o que mais me angustiou, assim, de eu querer fazer rápido. E, graças a Deus, eu tenho que agradecer todo mundo aqui do Unimed, doutor Eliseu, todo mundo, Ademir, a Kim. Nossa, gente, o Celso, a Thalita, né, que estava aqui. Todo mundo me acolheu. E aquele desconhecido passou a ser menos amedrontador.
Consegui fazer todos os protocolos, pulando algumas, né? Porque aqui no meu lado foi bem difícil para mim. As queimas, tanto as brancas quanto as vermelhas, quanto a imuno, que eu tive reação alérgica. Foi um quadro assim que mexeu com todo mundo, acho que aqui, sabe? O pessoal teve que um pouquinho se adequar ao meu caso. Que no fim eu agradeço a Deus, porque se for para alertar eles de como ser com outra pessoa que tiver o mesmo problema, eles agora estão mais capacitados, né? Graças a mim, se for um sofrimento, não valeu a pena cada sofrimento, e eu estou muito agradecida. Só tenho que agradecer o acolhimento mesmo. Vou descrever assim algumas coisas que aconteceram que para mim, no meu caso individual, no meu caso singular, foi muito importante. A gente até então, eu comecei a ter febres, né, durante as minhas aplicações da quimioterapia, da imuno. É normal, mas não como foi comigo. Eu ficou meio insegura com o que estava acontecendo. E aí aconteceu uma coisa muito linda. A doutora Laisa, ela se abriu para novas experiências. Lá em Campinas, uma médica oncologista da equipe do meu mastologista lá, tinha tido essa experiência de uma alergia à imuno, que até então a gente ainda não tinha conhecimento. E a doutora Laisa, ela foi super aberta. Eu falei, Denise, vamos marca lá, vai lá, vê o que ela fala. E ela passou um protocolo de antialérgico que eu tomo um dia antes das minhas imunos, até hoje. Um dia antes eu tomo um antialérgico na veia. E daí no outro dia eu não sinto mais as reações alérgicas que eu tinha, que era, me tampava a glote, eu ficava com falta de ar, acelero em coração. E a doutora Laisa foi muito aberta com relação a isso. Tipo, às vezes se fosse uma outra profissional, um outro profissional, às vezes no seu, assim, né, achar que sabe tudo e não ia me deixar estar buscando, às vezes, uma informação diferente. E ela foi muito aberta, eu sou muito grata a isso. E como eu falei lá atrás, eu acho que foi bom para toda a equipe, porque todo mundo conseguiu ver um lado diferente do tratamento, que até então às vezes eles não tinham, e que, que eu falei, se serviu para capacitar, valeu cada dor, valeu cada mal-estar, cada problema que eu tive, e em todos os momentos, tá? Eu tive neutropenia febril, eu tive que ficar internada, eu tive dengue durante as sessões de químio, fiquei internada novamente, e todos eles me acolheram, foram até onde eu estava internada para me ver, para me dar apoio, porque foi um momento muito difícil e eu não tenho nem como agradecer. Se eu for citar nomes aqui, tem pessoas de outra área, a Bel, que é da assistente social, a Lígia, que é de outra função, eles vinham me ver e foi uma coisa assim familiar, não foi um tratamento médico. Foi amigos, a doença me trouxe amigos, desde a área aqui dos profissionais, quanto os pacientes que faziam. A gente virou amigos. Pessoal, eu gostaria de poder fazer um pedido para Deus e ser atendida de ninguém mais passar por essa doença, seja na mama, seja em qualquer parte do corpo. Mas a gente sabe que nesse momento isso ainda não é possível, né? Por mais avançada que a medicina esteja, a gente ainda tem um caminho aí pela frente. Mas com fé eu tenho certeza que esse dia vai chegar. E se por um acaso acontecer de você abrir um diagnóstico desse, como aconteceu comigo, sem nunca estar esperando, né? A gente nunca está esperando. Se permita se desesperar de início, mas não se entregue ao desespero, tá? Se desespere, chore, extravase e expira fundo, pega a ajuda lá do nosso Pai do Céu e bora lutar, tá? Porque se eu tô aqui foi porque eu lutei e os momentos difíceis passaram, tá? E eu tô vivendo momentos maravilhosos na minha vida. Porque se eu tivesse me entregado, se eu tivesse me prostrado na cama, hoje eu não estaria vivendo esse momento. Então, pensa sempre assim, isso tá ruim, tá difícil, mas hoje eu vou vencer. Vamos pensar sempre no hoje, tá? Não pensa no longo prazo, não. O hoje. Hoje eu venci, hoje eu tô bem, hoje eu consegui superar todos esses obstáculos, essas dificuldades, mas amanhã vai ser um novo dia.
E tudo vai começar de novo de uma maneira melhor. E a mensagem está aqui na minha camiseta, né? Que é o nosso grupo aqui da Unimed de Assis, as meninas que fazem um tratamento comigo, a gente fez essa camiseta. Porque o amor cura. Como eu falei, não só o amor familiar, né? O amor dos amigos, das pessoas que nos conhecem pelas redes sociais e que mandam energias e vibrações maravilhosas, mas o amor de Deus, o amor sublime, sabe? Aquele amor maior. Ele não me fez passar por isso, ele não me deu essa doença, não foi ele que me deu. Ele pegou a minha mão e falou: o meu filho sofreu tudo que ele sofreu e ele sobreviveu aqui comigo. E você vai passar por isso, você vai sofrer, mas você vai sobreviver. E você vai sobreviver por um tempo aí e depois aqui comigo, porque aqui a gente sabe que é passagem, né? Mas que bom que ele me deixou mais um tempo aqui para eu poder viver tudo que eu tô vivendo. Eu sou vó há menos de 2 meses e o amor cura. Davi é a minha gotinha de cura diária. Um beijo. Espero ter ajudado e não esqueçam de se apalpar, tá?